Saudações, pessoal. Professor Frederico Schaff aqui, mais uma videoaula então de sistemas supervisórios. Nesta videoaula vamos abordar sobre o tema banco de dados, que é mais um dispositivo de comunicação comum em sistema de supervisão. Ok? Vamos lá então. Primeiro a teoria, depois eu faço uma breve demonstração para vocês de como funciona isso no Ellipse SCADA. Bom, primeira coisa importante da gente definir é o que é um banco de dados. Tá? Um banco de dados pode ser considerado uma coleção organizada de dados, que são obviamente digitais, e são gerenciados por um sistema. Tá? Existem vários gerenciadores de banco de dados. Geralmente eles estão associados a essa sigla, então, RDBMS. Tá? Em inglês aqui é Relational Database Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional. Bom, hoje em dia a gente tem sistemas de banco de dados relacionais e não relacionais, tá? Então, os chamados SQL ou NoSQL. Tá? Normalmente, o que os sistemas de supervisão fazem interfaceamento é com os relacionais, ok? E alguns exemplos aqui, então, de sistemas gerenciadores de banco de dados, tá? É o Access, da Microsoft, o Oracle, da empresa Oracle, o MySQL, que é bastante utilizado pela comunidade desenvolvedora, tá? Que antes era da comunidade MySQL, mas a Oracle acabou comprando também, então também agora é a MySQL Oracle. Tem o PostgreSQL, tá? Que é semelhante ao MySQL, mas é um outro projeto, tá? Ele é totalmente livre. O MySQL também tem algumas partes livres, outras não. Tá? E o Interbase, que é da Embarcadero Technologies, assim como muitos outros. Tá? Então, aqui eu mostrei uns que são bastante conhecidos. Ok? Mas existem muitos outros. Tá? Bom, como é que se faz essa interconexão, então, de banco de dados com sistema de supervisão? Tá? No Ellipse SCADA, tá? Tem uma interface, então, lá, em banco de dados. Tá? Se vocês forem lá no Organizer, né, do aplicativo do Ellipse SCADA, vocês vão ver lá, então, databases, ou banco de dados, né, e se vocês clicarem em novo lá, vai aparecer uma caixa de diálogo, como essa aqui, tá? E aí ele vai perguntar, vocês vão utilizar o ODBC para a conexão, ou ISAM, tá? Já vou explicar o que é cada um desses. Ok? O Ellipse SCADA, então, permite também acesso a outras bases de dados através do protocolo ISAM, tá? Indexed Sequential Method Access Method. Tá? Então, é um método de acesso sequencial e indexado. Tá? Mas esse permite somente acesso a sistemas de banco de dados mais simples, como o FoxPro, banco de dados que armazena seus dados em planilhas Excel, tá? Paradox e até em arquivos de texto, CSV, por exemplo. Ok? O mais comum é se utilizar o DBC, que eu já vou explicar o que é isso. Tá? Bom, e aí, explicando então o que é o banco de dados e como é que é essa conexão com sistemas de supervisão, tá? Vocês podem se perguntar, tá, para que a gente vai utilizar um banco de dados? Tá? Simplesmente por causa das vantagens que traz essa tecnologia. Então, organização, tá? Gerenciamento de usuários e gerenciamento do acesso aos dados contidos nesse banco de dados, uma disponibilização padronizada através de uma interface padronizada, assim como muitos outros. Aqui está um diagrama bem simples, né, de como é que se dá o acesso de bancos de dados. Então a gente tem um sistema de supervisão, por exemplo, tá, que pode gravar dados num banco de dados, tá, e um sistema externo de supervisão, tá, inclusive em outro computador, por exemplo, que faz o gerenciamento e administração, acessando esses dados que estão contidos no banco de dados, que são, obviamente, do sistema de supervisão. Tá? Então, assim, colocando num local comum, digamos assim, outros softwares, tá? Outros níveis de usuários, outras áreas, tá? Podem acessar esses dados e manipulá-los, lê-los, escrevê-los e assim por diante. Tá? Então, é uma forma aí de disponibilizar dados fora do sistema de supervisão. Tá? Bom, então sistemas de SCADA podem gravar dados em um banco de dados comum que pode ser acessado por vários usuários diferentes e em diferentes computadores.
Bancos de dados são ideais para disponibilizar e organizar dados que sejam acessados por diferentes perfis de trabalhadores ou usuários, né? Assim, por exemplo, o sistema SCADA pode gravar dados em um banco de dados que pode ser acessado pelo gerente da fábrica, que pode analisar esses dados, verificar a produção, tá? Que está sendo monitorada, supervisionada pelo sistema de supervisão, sem usar o sistema de supervisão, ok? Bom, aqui eu vou demonstrar um exemplo para vocês, tá? Do interfaceamento do Ellipse SCADA com um banco de dados, tá? Esse banco de dados é bem simples para fins didáticos, tá? Eu mesmo fiz a instalação, então eu utilizei o MySQL e criei um banco de dados lá chamado AulaDB, tá? Esse banco de dados está lotado ou localizado, tá, num servidor, tá? Por isso que eu coloquei aqui, né? Servidor, tá? Ele tem lá um banco de dados, tá? E pode ter uma aplicação SCADA, tá? Fazendo acesso desse banco de dados. Eu posso ter uma outra aplicação no cliente, então no meu computador, digamos assim, também com a aplicação SCADA, acessando esse banco de dados, tá? Então, ambos as conexões dos aplicativos SCADA se dão através de ODBC. ODBC é Open Database Connectivity, tá? Então, conectividade de bancos de dados abertos, tá? É uma tecnologia vinculada à plataforma do sistema operacional, tá? No caso aqui, o Windows tem o ODBC, tá? E aí ele padroniza o acesso dos diversos softwares que estão utilizando o Windows aos bancos de dados através de ODBC, tá? Então, fazendo essa conexão ODBC, tá? Ambos aplicativos, tanto no servidor quanto no cliente, podem acessar um banco de dados em comum, tá? E aí a gente pode pensar, opa, pode ser uma aplicação fazendo solicitações para produção de uma determinada material. No caso aqui, a aplicação que eu vou mostrar para vocês é a produção de tintas, tá? E lá no servidor, então, que é responsável por essa produção de tintas, vai pegar essa informação e vai produzir a tinta e vai colocar essa informação da tinta produzida no banco de dados, tá? Bom, só para explicar mais ou menos como é que se faz isso, tá? O acesso ao banco de dados, obviamente, se dá para o ODBC, tá? E o aplicativo no Ellipse SCADA, tá, vai acessar, então, os dados do banco de dados através de scripts, tá? Eu não comentei ainda para vocês como é que funciona scripts, eu vou fazer isso logo na sequência, tá? Mas a gente utiliza scripts, então, associados ao Ellipse SCADA, para ter acesso a esses dados do banco de dados, ok? Bom, aqui está um exemplo, então, de como, na caixa de diálogo, então, da programação de um script para ter acesso às tabelas contidas nesse banco de dados, ok? E aí a gente pode escolher, inclusive, também qual é o tipo de função que a gente quer executar no banco de dados. Ler, escrever, adicionar uma entrada e assim por diante. Alterar essa entrada, tudo isso pode ser feito via scripts, ok? Então, isso aqui é um exemplo de funcionamento, então, do banco de dados. E agora tem um segundo exemplo de funcionamento, tá? Que é utilizando, então, um setup de softwares aqui mais simples, tá? Que eu construí para a gente fazer de casa, tá? Essa demonstração. O outro, infelizmente, tem que estar no laboratório, tem que estar mostrando duas telas de computador para vocês. Nessa aqui, com uma tela só, eu consigo mostrar, tá? Como é que vai funcionar isso? Bom, de novo, eu tenho uma aplicação cliente, tá? Essa aplicação cliente, então, vai ter acesso a esse banco de dados, vocês podem ver aqui, vai ter acesso a esse banco de dados via o DBC, tá? A aplicação servidora lá vai estar rodando, tá? Acessando esse banco de dados, tá? E para facilitar a nossa vida aqui, eu criei uma interface web, tá? Para esse aplicativo, então, que produz as tintas, digamos assim, tá? No lado do servidor. Então fica mais fácil da gente visualizar o que está acontecendo. Eu não preciso ter um segundo aplicativo SCADA, ou não preciso estar visualizando o supervisório do servidor. Basta eu acessar uma página,
tá? Obviamente do servidor, para visualizar então o que está acontecendo na produção das tintas. Tá? A tecnologia que eu usei aqui é o Node.js, então, né, JavaScript. Tá? E no lado do servidor, do cliente aqui, eu utilizei obviamente o Ellipse Escada, vocês podem ver aqui. Tá? E um cliente MySQL bem simples, que é o HideSQL. Ok? Vou fazer essa demonstração para vocês agora, tá? Só para mostrar então como é que funciona. Tá? Primeira coisa, tá? É mostrar o Ellipse Escada. Tá? Então, aqui está o Ellipse Escada, tá? Com uma aplicação bem simples, tá? Que eu chamei aqui de interfaceamento de banco de dados. Uso simples do ODBC. Tá? Eu já criei uma aplicação aqui bem simples, que ela tem um botão e um display. Tá? Esse botão, tá, atualiza o banco de dados, faz uma verificação de leitura, então. Tá? E esse display aqui mostra, então, uma célula de uma tabela contínua do banco de dados. Tá? Bom, como é que eu fiz essa conexão? Utilizando, então, o ODBC. Eu vim aqui em Databases, cliquei em Novo, escolhi aqui o ODBC, tá? Porque eu vou fazer essa conexão, e apertei OK. E aí ele lista quais os bancos de dados ODBC que estão disponíveis no sistema operacional. Ah, professor, mas eu estou fazendo isso pela primeira vez. Eu fiz esse teste e não funcionou nada no meu computador, não apareceu nada. Por quê? Porque vocês devem fazer a configuração do ODBC primeiro. Tá? Então, eu estou mostrando aqui a configuração no Ellipse Escada. Obviamente que vocês têm que fazer um passo antes, lá no próprio Windows, configurando o ODBC. Tá? Como é que se faz isso? Tá? Vocês abram, por favor, essa tela aqui do sistema operacional de vocês. Tá? Vão ali no menu iniciar e escrevam ferramentas administrativas. Vai aparecer essa pastinha aqui, tá? Que tem essas funções aqui de ferramentas administrativas. Uma delas aqui é o ODBC Data Sources. Tá? Tem 32 bits e 64. Eu vou fazer a apresentação aqui e demonstração, tá? Na versão 32 bits. Ah, professor, por que não faz 64? O Ellipse funciona 32 bits. Então tem que ser algo compatível com o Ellipse, ok? Não importa se o sistema operacional de vocês é 64 ou 32. Tá? Se ele é 64, ele roda aplicações 32, sem problema. Tá? E se ele é 32, ele vai rodar aplicações 32 bits de forma nativa. Ok? Bom, então primeira coisa que vocês têm que saber. Com que sistema gerenciador de banco de dados a gente vai fazer a conexão? Bom, eu ilustrei para vocês aqui que o que eu vou utilizar é MySQL. Então, a primeira coisa que tem que fazer é baixar da internet. Tá? E aqui eu tenho um link para passar para vocês. Só um minutinho que eu já mostro. Nesse link da internet aqui, devmysql.com/downloads/connector/odbc, ele lista todos os conectores ODBC que tem disponíveis para MySQL. Tá? Para as diferentes versões, então, de sistemas operacionais, vocês podem ver aqui. Aqui está escolhido o Windows. E quais as versões? Então, 64 ou 32 bits. No caso que eu estou mostrando aqui para vocês, é o 32 bit. Aí ele fala aqui que tem a versão, então, 8.0.25. Tá? Basta fazer esse download aqui e instalar. Tá? E aí vocês vão conseguir depois configurar essa fonte de dados MySQL, ODBC, no Windows. Tá? Imaginando que vocês já têm instalado, vocês vão lá então nas ferramentas administrativas, aqui, né? E cliquem lá em ODBC Data Sources. Cliquem duas vezes. Tá? Ele vai aparecer normalmente esses três aqui, então DBase Files, Excel Files e MS Access Database. E não vai aparecer esses aqui. Esses dois aqui já estão aqui porque eu configurei. Tá? Vou mostrar para vocês como é que se faz do zero. Então, uma vez aberta essa caixa de diálogo aqui das fontes de dados ODBC 32 bits, vocês vão em adicionar. Vai aparecer essa caixa de diálogo aqui. E vocês vão escolher lá o que vocês recém instalaram.
que é o conector ODBC MySQL. No meu caso aqui, eu recomendo vocês utilizarem a versão 5.1, tá? Que é a que eu já testei e que funciona em 100% das vezes. Outras versões, pode ser que tenha que configurar melhor, tá? Então, escolham aqui ODBC 5.1 Driver, MySQL, apertem concluir, e aí ele vem a configuração do MySQL. Obviamente aqui que vocês vão ter que colocar o nome, né? No meu caso aqui eu coloquei aula DB, vocês podem ver aqui que já está configurado, né? Tá? Vocês vão colocar onde que tá o servidor então do MySQL, tá? Pode ser no próprio computador de vocês, no caso daí vocês querem colocar localhost, ou se vocês não têm instalado direto no computador de vocês têm que colocar então o endereço, tá, da máquina que tem o servidor MySQL. Tá? Já vou mostrar para vocês um exemplo que funciona. A porta, que é onde está esse servidor, o usuário, a senha, tá? Porque é sempre com usuário e senha, e de qual banco de dados vocês vão retirar essa informação. Tá? Então, um servidor de banco de dados, ele tem mais de um banco de dados. Tá? Então, eu vou mostrar o que já está configurado aqui. Vamos no aula DB, vou mostrar aqui para vocês o que eu configurei. Então, é aquele mesmo conector, eu coloquei aqui aula DB, coloquei um servidor, então, que contém essa base de dados que eu vou acessar, tá? Com esse endereço aqui, a porta, tá? Normalmente se utiliza a porta padrão, tá? Mas aqui eu modifiquei a porta padrão, o usuário, a senha, e uma vez que vocês fazem isso, vocês têm acesso aos bancos de dados gerenciados nesse servidor, tá? Que estão disponíveis, obviamente, para esse usuário. Aqui tem o aula DB e o Information Schema, né? Que é o esquema de informações então do usuário. O que eu estou interessado aqui é no aula DB. Seleciono, dá para a gente testar aqui então para ver se a conexão está funcionando. Tá? Com esse usuário e com esse servidor configurado, ele diz, opa, conexão foi feita com sucesso. E aí, uma vez configurado, pronto, está aqui no nas minhas fontes de dados do DBC, o aula DB configurado. Assim, com isso, eu posso ir lá no meu Ellipse e acessar, de novo, né? Tá? Acessar o aula DB. Vocês podem ver aqui, cliquem aqui, e ele vai dizer, no aula DB tem duas tabelas. Tá? Um banco de dados pode conter múltiplas tabelas. Aqui tem duas tabelas. O tintas para produção e o tintas produzidas. Tá? Eu já fiz essa configuração, só para mostrar para vocês aqui, eu cliquei em tintas para produção. E ele adicionou aqui. Tá? Quer dizer, agora eu tenho o link do meu sistema de supervisão, SCADA, com essa tabela tintas para produção lá no meu servidor MySQL, através de ODBC. Agora eu posso pegar dados lá desse servidor. Que tipo de dados que eu posso pegar, professor? Bom, lembrando, uma tabela ela tem linhas e tem colunas. Como é que eu vou saber quais linhas e que colunas tem, professor? Bom, o próprio ODBC aqui, ele pega essa informação. Então, se você apertar no maisinho aqui, ele vai mostrar. As colunas são as seguintes: ID, timestamp, cliente, receita, nome do produto, index score, quantidade e uma coluna aqui chamada feita. Tá? Bom, vocês podem pegar informação de qualquer linha dessa tabela e informação de qualquer coluna. Tá? Lembrem que uma tabela ela pode ter múltiplas linhas e múltiplas colunas. Aqui eu estou especificando quais são as colunas. Tá? Quando vocês vão selecionar esse dado depois lá para mostrar no Ellipse SCADA, vocês vão ter que dizer qual a linha que vocês querem ler. Quero ler a primeira, quero ler a última, quero ler a segunda, terceira, quarta, sei lá, a próxima, a anterior e assim por diante. Então é sempre nessa forma. Vocês têm que dizer o que vocês querem ler. Tá? E do jeito que eu configurei aqui a aplicação, se vocês verem nesse display aqui, eu coloquei aqui no Tags, tá? Eu selecionei a coluna lá, cliente da tabela. Tá vendo aqui, ó? Selecionei cliente, tá aqui.
Tá? Então ele vai mostrar qual é o cliente que tem lá. Inclusive ele já pegou, ó, Fred. Tá? Aqui eu criei um botão, tá? Que é para ele atualizar a informação. Tá? E como eu falei para vocês antes, se acessa dados do servidor de banco de dados, então, através de scripts. Tá? Então, eu vou ensinar para vocês como é que é scripts, mas primeiro eu vou só mostrar aqui por cima como é que isso funciona. Então, eu tenho um botão que ele gera um script aqui, tá? Que é do tipo onPress, já vou comentar com vocês o que é isso, que é, quando eu pressionar esse botão, vai disparar esse script aqui, e o que ele vai fazer? Ele vai atualizar essa tabela, require ele faz atualização, e moveLast pega o último registro dessa tabela. Quer dizer, eu tenho uma tabela lá com N linhas, qual é a linha que ele vai pegar? A última, last. Tá? Vai para a última linha. Tá? E aí o que vai mostrar dentro desse display? Na última linha o que tem na coluna cliente. Tá? Vou rodar aqui só para mostrar para vocês. Rodando, tá ali. A última linha que está mostrando as informações lá é Fred. Tá? Às vezes ele demora um pouquinho, é normal. Tá? Mas eu já tinha feito o teste ali. Em princípio, é para ele funcionar. Tá? Bom, tá demorando um pouquinho mais, então eu vou parar aqui só para ver o que está acontecendo. Tá, pessoal, agora aqui ele demorou um pouquinho, mas ele retornou a informação, tá? E eu espero que vocês tenham visto aqui que ele atualizou a informação para Fred 2. Tá, professor, e como é que eu faço para gravar o banco de dados? É uma coisa semelhante, tá? Eu vou ter que dizer que linha que eu quero gravar e qual coluna. Ah, e se eu quiser escrever mais de uma coluna ao mesmo tempo? Bom, vou ter que botar vários set points, digamos assim, né? Com entradas ali de informações para cada coluna e um botão lá, escrever. Tá? Já vou mostrar para vocês como é que isso funciona na sequência. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que dá para a gente fazer essa conexão bem simples. Então vou ilustrar a utilização de um outro cliente MySQL aqui, que é o HideSQL. Tá? Eu fiz a conexão com o servidor lá e eu vou ver aqui tintas para produção, que é a mesma tabela, então, que tem aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês. Tintas para produção, né? Tintas para produção, tá? É a mesma tabela. Então, vou deixar rodando aqui, tá? E ó, tintas para produção, vou ver qual é os dados que estão lá. Eu criei duas entradas só. Tá aqui, ó, Fred, e aí isso aqui, Fred 2. Vou criar uma terceira. Vou colocar aqui, teste, vídeo, aula. Tá? Apertei nessa linha, vou colocar aqui receita, testando. Nome do produto, virtual, 1. Cor, opa, eu tenho que botar todas as colunas, tá, pessoal? Cor, 4, quantidade, vou colocar aqui bem pequena, vou colocar 3, tá? E escrevendo essas colunas aqui, então essa receita, cliente receita, nome do produto, index cor e quantidade, ele vai entrar, ele escreveu então uma linha, vocês podem ver aqui que ficou 0, e ele colocou então o ID, que é automático, tá? E colocou o timestamp, tá? Que é a estampa de tempo, então, dizendo quando que foi produzido isso. Vocês podem ver aqui que é a data de quando eu estou gravando esse vídeo, ok? Data e hora. Ah, professor, e aí tem como eu ver se foi atualizado aqui? Tem. Como é que é feita essa atualização? Via apertar o botão. Eu vou apertar o botão e, em princípio, o que é para mostrar aqui é teste videoaula. Ah, eu escrevi errado videoaula ainda. Vou arrumar aqui. Videoaula. Atualizei. Ah, se eu apertar aqui, provavelmente vai pegar aquela informação. Teste videoaula. Ah, professor, por que não pegou receita? Que eu não criei um display para isso. Posso criar? Claro. Venho aqui, vou copiar, tá? Só para ficar mais fácil. Vou copiar uma display aqui. Em vez de eu colocar cliente, eu vou colocar lá o receita.
que acontece? Ele pega, então, a informação daquela coluna. Tá bem certinho, ó. Teste videoaula, testando. Teste videoaula, testando. E se eu atualizar, professor? Mesma coisa. Tá? Oi, alunos. Vou colocar aqui. Oi, alunos. Atualizei. Tá? Se eu vir aqui, atualizar. Oi, alunos. Ok? Assim, é feito um link bem simples, então, entre um sistema de supervisão e um banco de dados. Eu acabei comentando para vocês, né, que eu fiz uma interface, então, web, para mostrar, então, essa questão da visualização do que está no servidor. Está aqui essa interface web, tá? Bem simples. Ela pega os dados, então, do que está no servidor. Tá? Ela está acessando lá exatamente o mesmo endereço do servidor. Tá? Então, no momento que eu entro com alguma coisa lá, ele produz aqui e mostra a produção. Tá? Como ele já fez, ele diz aqui, aguardando solicitação. Vamos colocar mais um só para testar. Tá? Então, vou colocar aqui. Teste de produção. Tá? Receita, vídeo, aula. Nome do produto. Colocar aqui super tinta. Tá? Tá? Index cor, vou colocar o índice de cor aqui, um número então para cor. E eu vou colocar um número um pouco mais alto aqui de quantidade, só para vocês verem produzindo. Uma vez que eu faço isso aqui, ele gravou e a gente vai aqui, opa, olha aí, professor, produzindo solicitação. O que ele está produzindo? Teste de produção, vídeo aula, super tinta, cor 5, quantidade solicitada 10 e está lá atualizando. Esse aqui é um supervisório web que está acessando o mesmo banco de dados do meu aplicativo. Tanto que se eu vier aqui, vocês podem ver, opa, ele deu um problema de caracteres aqui, né? Teste de produção, videoaula. Teste de produção, videoaula. E está terminando ali a produção, né? Que eu coloquei, se não me engano, 10 segundos, ou 5 segundos, acho, para cada unidade, né, de produção da tinta. Terminado isso aqui, ele vale 0 ali, aguardando solicitação, fica pronto. E o que ele produziu, está aqui. Ok? Então, bem simples essa ideia de conexão com o banco de dados. Espero que vocês tenham entendido, então, o funcionamento desse sistema e a utilidade também, tá? Já que a gente pode obter esses dados em qualquer cliente, né, que tenha acesso a esse banco de dados. Ok? Bom, pessoal, sobre banco de dados, era isso que eu tinha para mostrar. Tá? É óbvio que aqui tem as conexões, né, a animação. Tá? E agora, na sequência, tá, eu vou mostrar para vocês, então, uma tarefa prática que pode ser feita envolvendo, então, essa videoaula. Tá? A ideia é que vocês façam, então, uma tarefa prática, criando uma interface com banco de dados para o sistema SCADA, esse mesmo que eu estou disponibilizando, ilustrar os scripts para a manipulação desse banco de dados. Por isso que é importante a próxima videoaula com scripts, para fazer a leitura de dados e escrita de dados e mostrar o funcionamento básico desses bancos de dados. Então, para que serve, como funciona e os softwares de utilização. Ok, pessoal? Era isso, então, para essa videoaula bem simples, tá? De funcionamento, então, do banco de dados. E agora, logo na sequência, num outro vídeo, tá, eu vou colocar o funcionamento, então, de scripts, que são necessários, então, para vocês entenderem e manipularem esses bancos de dados. Certo? Vejam a próxima videoaula, então. Abraço, até mais.